Olá, meus queridos, minhas queridas, dando continuidade ao nosso Estatuto das Guardas Municipais, chegamos às normas que que o Estatuto determina de competência, artigos 4º e 5º do Estatuto, beleza? Artigo 4º, competências gerais, artigo 5º, as competências específicas, e às vezes cobra em prova ali qual é a competência geral, normalmente só cobra geral. Quando cobra específica, isso não é uma informação relevante. É relevante saber que é geral. As específicas são muitas, tá? As específicas são muitas. Então vamos lá. Nosso artigo 4º. É competência geral, tá? A geral você tem que saber. Tá? A específica não precisa saber que é específica, porque só basta saber a geral, né? Quando é cobrada a específica, essa informação não é relevante. Quando é cobrada a geral, essa informação é relevante. Ok? É competência geral das guardas municipais a proteção dos bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, como eu já disse, qual que é a ideia de guarda municipal? Proteção do patrimônio do município, englobando ali a praça pública, o logradouro é via, rua, tá? O logradouro público, os bens públicos, os serviços públicos. A ideia da guarda municipal é que ela é voltada para a proteção da instituição. É voltada para dentro. Proteção da própria instituição. Essa é a ideia da guarda. Entretanto, isso já vem acontecendo há muito tempo, a guarda ela foi tomando uma proporção para fora. Para a população. Principalmente quando atua ali no trânsito, por vezes, né, com convênio. Então, essa atuação para fora da guarda, ela já é assim há muito tempo na prática. Embora a essência, a ideia inicial não seja essa, mas na prática já é assim há muito tempo. E hoje já se fala em polícia municipal, que é a atuação policial no âmbito municipal. Já se fala nisso, não tem previsão legal. O Supremo, está até anotado aí, na verdade isso está na própria lei, tá? Isso aqui eu copiei da lei. A DPF 995, o Supremo diz, opa, guarda municipal é órgão de segurança pública, voltado para fora. É voltado para a população. Quando eu falo que é órgão de segurança pública, é porque ele é voltado não para dentro, não para a instituição, mas voltado para fora, para a população. Não é um órgão institucional somente, mas um órgão de segurança pública. Então, tendo por escopo a segurança pública, hoje já se discute sobre a validade de uma abordagem feita pela Guarda Municipal. O STJ, por muitos anos, disse que era ilegal. O Supremo já tem decisão dizendo que vale. Por quê? Porque é órgão de segurança pública. Né? Já existem decisões do Supremo corroborando, afirmando a validade da abordagem da busca pessoal realizada pelo Guarda Municipal. E nessa busca pessoal, por vezes, praticando um flagrante ali. Praticando um flagrante não, né? Mas atuando num flagrante delito. Né? Encontrando uma droga, uma arma, né? Desde que tenha ali os requisitos da abordagem. Ok? Da busca pessoal, conforme 244 CPP. Beleza? Então é a competência geral das guardas a proteção dos bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalações do município. E o que é o bem público? O bem público, trazendo lá do Código Civil, os conceitos do Código Civil, englobam os bens de uso comum, ruas, praças, a praia, são bens de uso comum, em que a população pode usufruir. Os bens de uso especial são aqueles bens em que a população não pode usufruir diretamente. É um prédio público. Então, o prédio da prefeitura é um bem de uso especial. Você não pode sair entrando no gabinete do prefeito. Não pode, não. Ali é um bem de uso especial. E os bens dominiais, que são todos os bens do município que não sejam de uso comum especial, incluindo as terras devolutas. Uma terra devoluta é aquela terra lá abandonada, aquele local abandonado que é do município. Ali é um bem de uso especial, um bem dominical. Dominical ou dominial, tá? Vale os dois. Eu sou acostumado a falar dominical, mas vale os dois, tá? Dominical ou dominial. Porque eu lembro da escola dominical. Então, dominical ou dominial. Vale os dois, beleza? Então, o Código Civil, ele conceitua bem de uso comum, bem de uso especial e bem de uso dominical. Vale os três. Os três
São bens que devem ser protegidos pela Guarda Municipal. Então, bem de uso comum, praia, logradouro, praça, devem ter proteção da Guarda Municipal. E aí, nesse escopo, o Supremo entendeu que é um órgão de segurança pública, armado. Falta pouco, falta muito pouco para dizer que é polícia. Falta pouco. Não pode dizer isso em prova ainda, tá? Não pode falar isso em prova ainda. Embora eu defenda isso, tá? Não pode ainda, embora eu defenda. Ok? Vamos fazer uma questãozinha. Ó, é competência geral das guardas. A questão traz a pergunta da competência geral. Aí, artigo 4º. Ok? Articulação com órgãos municipais de políticas sociais. Isso é competência específica, né? Proteção dos bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, proteção dos bens, serviços, logradouros públicos, isso é competência geral. Cooperação com os demais órgãos. Essa cooperação, né? A competência geral é aquela que define a guarda. Né? Artigo 4º define a guarda, beleza? Letra C, auxílio na segurança de grandes eventos, é competência específica. Gabarito letra B, somente a letra B é competência geral, sendo que as demais alternativas são competências específicas. Trouxe aqui a DPF 995, só a parte negrito, tá? Só a parte negrito. Reconhecer-se que as guardas municipais executam atividade de segurança pública. Essencial atendimento às necessidades inadiáveis das comunidades. O quadro normativo constitucional dessa Suprema Corte em relação às guardas municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública. Supremo foi bem claro. Supremo foi bem claro, não tem dúvida, tá? Não há dúvida, não há dúvida. Inclusive, um dos grandes motivos para a gravação de uma nova matriz é essa decisão, né? Porque nas minhas gravações anteriores eu não dizia, guarda municipal não é órgão de segurança pública. Eu dizia, não é, porque não está no rol, o Supremo não entende assim, barará, barará. Agora está bem claro que é órgão de segurança pública. Engraçado que existem decisões anteriores do Supremo que diziam que não era órgão de segurança pública, e aí a aposentadoria era diferenciada. Podem mudar essas decisões, né? É possível que mude. Sempre foi a situação da guarda no Supremo, sempre foi uma situação estável, porque dizia que não era órgão de segurança pública, logo não teria aposentadoria especial, mas ao mesmo tempo não podia fazer greve porque era segurança pública. Mais ou menos ali, né? Era sempre mais ou menos. Agora o Supremo diz claramente que é um órgão de segurança pública. Ok? Muito bom. Show de bola. Isso, inclusive, está na lei do SUSP, tá? A lei 13.675 de 2018, que é a lei do Sistema Único de Segurança Pública, inclui a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. Tá? Inclui lá a Guarda Municipal. Artigo 5º. Vamos lá. O artigo 5º é o que traz as competências específicas. Sempre respeitando as competências dos órgãos federais e estaduais. Esse ponto já cai. Tem que respeitar as demais competências. Tá? As demais competências não é exclusividade, não é retirando a competência de outro órgão. Não, é respeitando, cooperação, etc. Tá? Tendo isso em mente, você já pode acertar uma questão ou outra. Competência específica é um rol muito grande, tá? Eu vou passar aqui, falar do rol. Tem que ter uma leitura aí acentuada nesses pontos, tem que ler bastante, fazer questões, porque cai muito, né? E é um rol grande. Nos pontos ali mais importantes eu vou comentar, tá? Mas não tem como aqui eu... Até a mnemônica fica difícil, porque são vários, né? São várias competências específicas. Há quem crie. Preciso zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, nada demais, muito parecida com a competência geral, né? Só que aqui especificou para os prédios. Prevenir, não tem reprimir, tá? É prevenir, prevenção. É prevenção. E inibir, inibição. Pela presença e vigilância, a presença aqui, ó. Lembra lá da ostensividade da prevenção? É pela presença, a ostensividade é a presença. Bem como coibir, cuidado com a palavra coibir, tá? Aqui não é reprimir, aqui não é investigar. Infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentam contra os bens, serviços e instalações municipais. Lembrar que aqui inclui as infrações administrativas, muita gente esquece. 3. Atuar preventiva e permanentemente. Lembrar lá dos princípios mínimos que a atuação é preventiva, né?
no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Atuação preventiva e permanente no território do município para a proteção sistêmica da população. Proteção da população que utiliza os bens. Vem o Supremo e fala, órgão de segurança pública, então é mais voltado para a população, não para os bens. Essa é a diferença. Se eu estou ali, se a minha finalidade é só proteger o bem, aí é órgão institucional. Se a minha finalidade é proteger a população, aí é órgão de segurança pública. Ok? Colaborar de forma integrada, olha a integração aí, não é de forma exclusiva, de forma integrada, colaboração, né? Em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos, bem amplo, né? Que seus integrantes presenciares, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Competência de trânsito, tá aí. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas diretamente nas vias e logradouros municipais. Ok? Existe município que não é a guarda que exerce essa função. Tem município que tem lá os CETRANS. Eu conheci alguns CETRANS, que é o órgão de trânsito municipal. Tem município que a guarda municipal exerce a função de trânsito. Ok? E o estatuto, ele permite isso. Ele permite. Tá aí. Nos termos da lei do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente. Ou forma concorrente. É possível a concorrência. Não é de forma exclusiva. Mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual municipal. Então, realiza um convênio ali com o órgão municipal de forma concorrente ou diretamente. Né? Tá? Só tem guarda lá, pode exercer a atribuição de trânsito. E muita gente sempre achou, eu inclusive já cheguei a achar isso muito tempo atrás, um dia eu achei que a guarda municipal era só trânsito. Eu falei, não, é o órgão de trânsito. Não é. Guarda municipal é uma coisa, o órgão de trânsito é outra. Embora a guarda municipal possa exercer as atribuições de trânsito. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. Então, patrimônio ecológico, histórico, é o patrimônio ambiental do município. Inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Então aqui não tem palavra coercitiva, coerção, repressão. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil, cooperação com os demais órgãos, nada demais. Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções e problemas, bem, embora seja uma competência específica, ela é ampla, né? Entrar nas discussões, nos órgãos, né? Voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Estabelecer parcerias. Está vendo que a ideia do artigo 5º é bem clara, né? Nada exclusivo, parceria, cooperação. Então são palavras-chave que vai te ajudar lá na hora da prova. Opa, parceria, cooperação, isso aqui é competência específica. Né? Pela ideia você pega a questão. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos. Depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Sobre consórcios com municípios vizinhos. Que é possível. Por meio da celebração de convênios ou consórcios, muito cuidado que eu vou trazer quais casos é possível convênios e consórcio e quais casos é possível só consórcio. Com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Utilização de mesma guarda municipal, aí é só consórcio, tá? Só consórcio. A utilização de estabelecimento de ensino, aí pode ser convênio ou consórcio. Mas vamos ver isso à frente. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares, de segurança, nada demais também. Integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa, integração, tá vendo? A ideia é a mesma. Visando a contribuir para a normatização e fiscalização de posturas e ordenamento urbano municipal. A palavra postura, eu tenho um pequeno trauma dessa palavra. Né? Fiscalização das posturas. Tem cidade que tem município que tem a postura. Se não me engano, no município do Rio de Janeiro, a postura, ela é fiscalizada pela guarda. Então, quem é que corre atrás do camelô? A guarda municipal. Pela fiscalização das posturas municipais. São os espaços públicos municipais, ordenamento urbano, que não pode ter camelô ali. O camelô não pode estar ali em frente à loja vendendo, aquele espaço ali não é para isso. E o meu pai é camelô. Então, a gente sempre chamou lá em Nova Iguaçu de postura. A postura tá vindo, não sei o quê.
Aí tinha época que podia, época que não podia, sempre aquela, né, variação de acordo com o governo municipal, quando muda, aí pode, não pode, tem época que regulariza, tem época que paga taxa, depois para, é sempre instável a situação. Aí eu lembro muito da postura, eu era pequena, a postura vinha, tinha época que não podia, tinha que guardar tudo, porque a postura estava vindo, e por aí vai. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais. Esse inciso aqui tem caído bastante em prova, tá? Garantir o atendimento. O que é garantir o atendimento? Ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU. Esse é garantir o atendimento. Não é atender, é garantir que seja atendido. Ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU. Aí o inciso continua. Ou prestá-lo direto imediatamente. Quando deparar-se com elas. Então, o guarda civil municipal vai ter lá no curso de formação, vai ter uma instrução de primeiros socorros? Vai. Às vezes tem que utilizar ali uma técnica de primeiros socorros? Pode usar. Na verdade, é uma competência da guarda. Não é pode. Tem que usar, é uma competência sua. Tem que ocupar esse espaço. Está ali para isso. Está ali para isso. Segurança pública é a segurança pública, não no sentido só de violência, mas de saúde. A pessoa que está passando mal, a pessoa que está doente, pode ajudar também. Inciso 14. Importantíssimo, inciso 14. Em relação ao inciso 14, quando eu dava aula de Estatuto das Guardas, eu já falava assim, olha, o inciso 14 é aquele que legitima a Guarda Municipal como segurança pública. Eu falava isso. É ele que legitima. Por quê? Diante de um flagrante, o artigo 302 do Código de Processo Penal determina que o particular ele pode prender em flagrante. Enquanto que o agente público policial, né, lá fala autoridade policial e seus agentes. A autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante. Enquanto que o particular ele pode prender em flagrante. E a doutrina diz o seguinte, olha, se o agente policial ele deve prender e ele prende, ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque ele está exercendo uma atribuição prevista em lei. É uma obrigação para ele. O particular ele pode prender. Então, quando o particular pode prender e ele prende, ele está agindo em exercício regular de um direito. Por quê? Porque é um direito concebido para a lei por ele, não é obrigado a fazer. Aí vamos para a guarda. A guarda pode prender em flagrante ou deve prender em flagrante diante de um crime, diante de um flagrante delito. Ela pode ou deve. E aí vem o inciso 14 e fala assim, olha, é competência da guarda prender em flagrante, encaminhar o delegado. Flagrante encaminhar para delegado, tá? Já vi questão falando, acho que até coloquei a questão aqui, encaminhar para a polícia militar, encaminhar delegado de polícia, ok? Encaminha para o delegado. Então, quando o inciso 14 fala que a competência é encaminhar ao delegado, é uma obrigação, não é uma possibilidade. A guarda, quando prende em flagrante, ela não está agindo sobre o exercício regular de um direito. Não é um direito da guarda prender em flagrante. É um dever previsto em lei. Nesse sentido, órgão de segurança pública. Eu já dizia isso. O 14 já legitimava. Só que muita gente não aceitava e não aceita até hoje. Tem gente que não aceita. Fala assim, não, é só para crimes praticados ali no âmbito do município, contra o município. Não, o 14 é amplo. O 14 é amplo, tá aí. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Ok? Prender em flagrante, encaminhar para o delegado. Perfeito? E preservar o local do crime. Maravilha? Importantíssimo, inciso 14. Contribuir no estudo de impacto na segurança local. Estudo de impacto na segurança local. Conforme plano diretor municipal, né? Contribuir no plano diretor. Por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Desenvolver ações de prevenção primária à violência. Prevenção primária, a famosa prevenção primária. A prevenção primária é aquela que age, é uma forma de prevenção que age na estrutura social, na estrutura da sociedade, na base de princípios da sociedade. Então você vai na educação. Quando você
ensina nas escolas que não deve ser praticado o crime, você tá agindo com prevenção. Essa é a prevenção primária. Antes do crime acontecer, lá na estrutura, educação, na educação, dando emprego, na religião, nos princípios. Isso é prevenção primária. Quando o crime, se você verifica locais em que crime já acontece e atua naquelas localidades em que crime já tem acontecido, isso é prevenção secundária. E quando você atua sobre o preso, é prevenção terciária, tá? Que é prevenção primária. Exemplo aí do PROERD, né? O PROERD é prevenção primária. O PROERD da Polícia Militar. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Auxiliar na segurança de grandes eventos. A lei é de 2014. E em 2014 tivemos grandes eventos. Tivemos Copa do Mundo, depois de 2016 tivemos Olimpíada. Por isso a existência desse inciso. Auxiliar na segurança de grandes eventos. Ok? Tivemos também, acho que o Pan-Americano. Alguns grandes eventos que aconteceram no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. A Olimpíada foi no Rio de Janeiro. E a Copa foi no Brasil. Tivemos também o evento pan-americano. Então, esse inciso, como ele é diferente, auxiliar na segurança de grandes eventos, guarda municipal, parece que não tem nada a ver, né? Aí cai em prova. Você tem que saber. Auxiliar na segurança de grandes eventos, guarda municipal pode. Inclusive, atuar na proteção de autoridades, proteção de dignitários. Auxiliar ali na proteção de autoridades. Ok? Fazer ali a escolta de autoridades. Atuar mediante ações, mais uma vez, preventivas, nada de investigação, nada de investigação. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Ficar próximo à escola, né, para que não tenha tráfico na escola. Hoje existem as escolas cívico-militares que fica lá a polícia militar cuidando. Isso é importante, tá? Isso é importante. Importante para diminuir a violência lá na escola e até para proteger em relação a terroristas que atuam em escolas, né, que vai lá na escola matar um monte de criança, que já aconteceu no Brasil. Zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo docente. Corpo docente são os alunos e docentes, professores, das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único, para fechar. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar, atuar conjuntamente, mais uma vez, né? Vários incisos falam disso aqui, vários. Com o órgão de segurança pública da União, órgão de segurança pública da União, PF, PRF e a Polícia Ferroviária Federal, que ainda existe alguns integrantes. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Dos estados, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, e do Distrito Federal, ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 desse artigo, diante de comparecimento de órgão descrito no inciso do caput 144, que é o órgão de segurança pública, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. No caso de flagrante, inciso 14, mais uma vez aqui, né? Inciso 14, voltando aqui mostrando para você. No caso do 13 e do 14. O 13 é garantir atendimento no caso de ocorrências emergenciais. Tem que esperar a PM, atendimento lá para a PM. E o 14 é em caso de crime, né? Em caso de flagrante. Beleza? Esse é o nosso parágrafo único, que corrobora essa ideia da atuação ali cooperativa, né? Tem que prender em flagrante, tem que ajudar a Polícia Civil ou a PM lá no flagrante. Maravilha, show de bola. Com isso eu fecho os artigos 4º e 5º, tá, do Estatuto das Guardas Municipais. Primeiro, segundo e terceiro, principalmente o terceiro, 4º e 5º, fui mais devagar. Por quê? Porque cai muito em prova, cai muito. Então vamos fazer algumas questõezinhas. Tá aí. As autoridades da Guarda Municipal detêm poder, está um pouco pequeno, por isso eu estou lendo, de estarem investidas na administração pública e possuírem o poder e dever de zelar pela proteção de seus bens, serviços e instalações municipais, conforme disposto na Lei Federal 13.022, Estatuto das Guardas. Na forma do artigo 5º desta normativa,
são consideradas competências específicas das guardas, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, exceto. Então a questão que é aquela que não é competência específica. Letra A, articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais. Letra B, encaminhar ao oficial da Polícia Militar diante de flagrante delito. Já está aqui o erro. Encaminhar ao delegado de polícia. Tá? Encaminhar ao delegado de polícia, que é a autoridade policial. É diante de crime. Integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais da União, dos municípios vizinhos. A ideia é sempre a mesma, né? Gabarito letra B de bola. Uma questão que aparentemente, se no início, nossa, nunca vou conseguir acertar. Uma questão de decoreba, aquela questão que eu tenho que ver muitos incisos. Aí você já perde a questão. Calma, dá para pegar. Fica tranquilo, dá para chegar lá. Dá para chegar. A questão sempre dá um vacilo. Sempre dá um vacilo. A questão sempre te entrega. Conforme disposto na Lei 3.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais, no que se refere aos procedimentos operacionais, conforme sua competência disposta, procedimento operacional, dever de flagrante, órgão de segurança pública. Conforme sua competência disposta, o guarda municipal, ao se deparar com flagrante delito, deve encaminhar o autor da infração para qual autoridade? Já vimos, né? Não é oficial da Polícia Militar, e sim comandante da guarnição da brigada. Esse concurso provavelmente foi um concurso do Rio Grande do Sul, né? Porque lá no Rio Grande do Sul que chama a Brigada Militar. Mas deve encaminhar ao delegado de promotor público, juizado das instâncias emergenciais, nem com isso. Gabarito letra C, delegado de polícia. Show de bola? Questãozinha de só para confirmar o seu conhecimento. Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Nos termos da Lei 3.022, quais destas não são competências da Guarda Civil? Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo diretamente e imediatamente quando se deparar com elas. Vimos essa do atendimento emergencial, tá? Essa que vimos. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade. Exercer competências de trânsito que lhe forem conferidas, navios e logradouros municipais, nos termos do CTB, ou de forma concorrente mediante convênio. Executar com exclusividade, ressalvadas as missões das forças peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado para prevenção e o policiamento. Aí pegou pesado, né? A letra D está errada. É o gabarito, porque ele quer aquela que é errada, né? Que é aquela que não é competência. Então falou executar com exclusividade, já doeu o seu ouvido. Na hora. Na hora que você leu isso, já doeu, já te incomodou. Já sabe que está errado. Porque você já pegou a ideia, né? Parecia uma questão que você deixaria em branco. Você que nunca vou saber, vou chutar. Mas dá para acertar na hora da prova. Dá para acertar. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades dignitárias. Né? Letra E também é competência da Guarda Municipal. Letra E é competência, letra D não é. Né? Letra D está errada, como a questão que é aquela que não é competência, marque-se a letra D. Ok? Vamos fazer mais uma questãozinha. Eu coloquei bastante aqui porque é um tema que cai muito em prova, tá? É um tema muito recorrente. Está bem pequena essa daqui, então vamos com calma. Quantas atribuições das guardas municipais podemos estabelecer duas ordens de classificação? Atribuições constitucionais e atribuições legais. Segundo o entendimento do Supremo, é no sentido de que o parágrafo 8º do 144 não traz um rol taxativo de atribuições das guardas. Sendo assim, a Lei 3.022 estabelece em seus artigos 4º e 5º, além das atribuições constitucionais, um vasto rol de atribuições. Assinale a questão que não faz parte das atribuições. 4º, competência geral. 5º, competência específica. Mais uma vez, que é aquela que não faz parte, tá? Que é aquela que não faz parte das atribuições. E aqui não chamou de competência, né? Chamou de, no finalzinho, de atribuição. Colaborar com a pacificação dos conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Vamos lendo, né? Ver se acha alguma coisa, né? Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias dos logradouros municipais, nos termos do CTB, ou de forma concorrente mediante convênio. Atuar em colaboração com os demais órgãos de segurança pública, desde que no exercício de suas competências.
atuando isoladamente olha, o isoladamente já dói o ouvido, né? O isoladamente já dói o ouvido. Isoladamente em diligências investigativas. Não! Prevenção! Já vimos que é prevenção! Pelo amor de Deus, não é isso. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normalização e fiscalização das posturas. A postura, né? Vai lembrar da postura. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta e imediatamente quando se deparar com elas. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, gabarito letra C de casa. Mais uma questão que a incidência de erros foi alta, mas não era difícil a questão. Não era difícil a questão. Ok? Era uma questão tranquila. Nada muito além. Pegou a ideia ali do artigo 4º, principalmente do artigo 5º, não dá para perder a questão. Pegou a ideia, você acerta a questão. Né? E eu bati naqueles pontos que você viu que depois as questões repetiram. Por quê? Porque elas repetem muitas coisas, né? Então a gente começa a pegar esse jeito aí das questões que caem em prova. Tá bom? Então espero que você não erre mais questão de artigo 4º e de artigo 5º. Ou seja, competência geral e também competência específica. Beleza? Com isso, encerra esse bloco e te espero aí na continuidade, no próximo bloco. Valeu, tchau, tchau.